Habilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, 15h10. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Cumprimentar aqui a mesa. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, você. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, você, ouvintes da 87.9 Melodia FM, a voz que fala ao coração. Muito bem, pegando um pouquinho aqui da audiência da Van Ferreira, do empreendedor do sucesso, né? Espero que vocês não mudem de estação, continue aí, que nós temos hoje muitas notícias para passar aqui para os nossos ouvintes. E agora nós vamos às manchetes dos principais jornais do país. Manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pelo União da Paraíba, que diz: movimento em Brasília. Lira, deputado Lira, presidente da Câmara, anuncia apoio a Mota para presidir a Câmara dos Deputados. O jornal Folha de São Paulo: Haddad diz não ter prazo para cortes. Dólar chega ao maior valor desde 2021. O jornal Estado de São Paulo, na sua manchete, diz que Nunes diz que trabalhará para o MDB não apoiar Lula em 2026. O jornal Valor Econômico de São Paulo, ele diz que a incerteza fiscal é cenário externo. Incerteza fiscal e cenário externo levam dólar a 5,76, maior cotação desde março de 2021. Jornal Globo, Rio de Janeiro: indefinição sobre corte de gastos levam dólar a maior cotação desde março de 2021. Jornal Dia, Rio de Janeiro: operação Último Ato. Rogério de Andrade é preso em casa na Barra da Tijuca. Jornal Correio Brasiliense: a Polícia Federal aponta falhas evidentes da SSP Distrito Federal no 881. O jornal Estado de Minas diz que a BR-262 rotina de risco. Já o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul traz que contas públicas, Haddad diz não haver data para corte de gastos. O jornal Diário de Pernambuco: o estado tem previsão de menos chuva e mais calor até janeiro. O jornal do Comércio em Pernambuco: Disseu pode ser candidato após anulação das condenações. O jornal A Tarde, aqui da Bahia: projeto para jurar bandeira em escolas divide opiniões. Já o Diário do Nordeste, lá no Ceará: o redesenho das forças políticas no Ceará. Essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, uma quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Estamos chegando aí, nos aproximando a passos largos do final do ano. São 15h12. Editorial do dia com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, não é de hoje que a gente vem falando aqui no Comunidade, e desta vez a imprensa conquistense também tem batido nessa tecla. Em especial o programa do Daniel na Rádio Brasil fala muito sobre esse assunto. Quero aproveitar até mandar um abraço para aquele competente comunicador que é o Daniel. Tem um programa ali na Rádio Brasil, parece que a partir das 8 horas. E o programa do Daniel realmente importante, a gente indica. Mas olha só, nós temos aqui uma avenida aqui em Vitória da Conquista que virou piada, meu amigo Marcondes Oliveira. Avenida Presidente Vargas, em Conquista, hoje virou brincadeira, virou piada. 3 quilômetros para se fazer uma duplicação. Olha o tempo que está
que está passando, a empresa não entrega, a empresa não faz uma obra que você possa encher os olhos, afinal de contas, uma obra necessária que o governo do estado veio aqui fazer, e naturalmente esperando o resultado das eleições de uma forma diferente. Uma empresa que sinaliza as estradas com pedras, não tem cone, agora começou a colocar alguns cones ali porque foi cobrado, e já causando acidentes com vítimas fatais. E nós temos aqui uma Câmara de Vereadores que começa a sua sessão a partir das 10 horas da manhã, enquanto as pessoas chegam às 8h30, 9 horas, eles chegam para começar a sessão às 10 horas da manhã, e a gente vê assim claramente a forma com que eles chegam, naturalmente com a gente tem que guardar devidas proporções, afinal de contas nós não podemos generalizar. Agora a gente observa que o descaso é muito grande. Enquanto as pessoas estão sofrendo, sendo acidentadas lá nesse local, nós estamos vendo a preocupação dos nossos edis com o título de cidadão conquistense das pessoas que eles estão escolhendo para dar esse título. Não que isso seja importante, é importante sim. Mas primeiro nós temos que observar que aquela Avenida Presidente Dutra é uma vergonha, é um desrespeito à Vitória da Conquista. É um descaso à Vitória da Conquista. E não pode ficar daquele jeito. Se tivéssemos pessoas sérias e comprometidas com a verdade aqui em Vitória da Conquista, eu tenho certeza que aquilo não estaria desse jeito. Pessoas que não podem ver a gente e sabem que a gente tem um veículo de comunicação nas mãos, que é a emissora de rádio, e cobram, olha Brasil, ou o próprio Daniel, ou o próprio fulano, ciclano, olha, fala da Presidente Vargas, ninguém aguenta mais aquilo. E o cidadão que tiver a infelicidade, Dilson, de passar a noite na Presidente Vargas, eu vou contar para você, é risco de morte. É risco de morte. Porque além de você não saber onde você está, naquela via ali, e a total escuridão. Então, é um descaso do governador do estado para com a Vitória da Conquista, é uma falta de respeito com o do governador do estado para a Vitória da Conquista, e além do mais, a gente vê também a obra que vai para Batipé, numa temperatura, um calor desse, os ônibus estão lá atolados por vazamento de água da Embasa. Quer dizer, tudo que é do governador aqui está uma verdadeira porcaria. E é preciso que as pessoas que nos representam, as pessoas que foram eleitas por Conquista, as pessoas que se elegeram para defender Vitória da Conquista e representar os conquistenses, tomem providências. Não pode ficar desse jeito. Afinal de contas, hoje, por exemplo, eu vi alguém falando de uma emenda pomposa que chegou aqui em Vitória da Conquista, que oriunda do mandato do deputado federal, o senhor Valdenor Pereira, que é naturalmente interessante, é bom que essas emendas venham. Nós não queremos saber, mas é dinheiro do contribuinte. Sim, sabemos disso, é dinheiro do contribuinte. Mas acontece que muitos não fazem isso. Pelo menos chegou. E esse dinheiro, se eu não me engano, é para uma entidade aqui, Vitória da Conquista, daqui a pouco, Santa Casa de Misericórdia. Então seja bem-vindo. Agora, só que a gente observa também a Santa Casa de Misericórdia, vá procurar no pronto-socorro atendimento. Vá procurar no pronto-socorro atendimento. Você que tem aquele plano universal que é o SUS. Mas vá com muita paciência. Você geralmente é bem atendido aqui na UPA, não é? Mas vá fazer uma visita ali, especialmente à tardezinha, para você ver que hora que você sai de lá. Bom, mas de qualquer forma, seja bem-vindo a essa emenda. A emenda venha de onde vier. E sendo para a Vitória da Conquista, com certeza vai fazer com que a Vitória da Conquista receba algo que realmente valoriza a esse povo. Mas é triste a gente ter que abrir o programa de rádio falando de algo, 3 quilômetros apenas de duplicação. Imagine se essa empresinha aí, dessa empresinha do Paraguai, com todo respeito aos paraguaios, fosse fazer a duplicação da BR-116. Aí, amigo... Aí agora dava certinho com a Via Bahia. Nós iríamos fazer de joelho, pedir volta e Via Bahia. Porque como está realmente a Presidente Vargas, é um verdadeiro descaso. Que hora é essa, meu amigo Dilson? 15 horas mais 14 minutos. 15 horas, 14 minutos, Marcondes Oliveira. Olha, Brasil, essa situação da Avenida Presidente Vargas, para mim, ela revela a imagem do governo do estado da Bahia para com Vitória da Conquista.
Para mim é isso. Essa obra é a cara do governo. Aí, se porventura os ouvintes, alguém ouvindo, não gostou da expressão, faça o seguinte: dê pelo menos uma maquiada, usa um batom aqui, uma sombra ali, um retoque ali, um botox como vocês estão usando, dá uma penteada, bota um óculos, faça alguma coisa. Da forma que está, eu diria, é a cara da administração do governo Jerônimos, né? Do governo Jerônimo, que ele fala, né, que é o governo presente, futuro para a gente. Então, é o governo ausente, tragédia para a gente. Infelizmente é a verdade. Dilson Bebê. Na verdade, uma vez o Brasil falou que de Vitória da Conquista não tem um representante ao lado do governo. Eu acho que é isso que está faltando também. Cadê nosso deputado estadual? Diz que a água gosta de quem... Como é que é? O que a água fala para o nadador? Gosta de quem não sabe nadar, porque o nadador já é dela, né? Já é dela, né? Deve ser por isso. Olha, há poucos dias eu estava ouvindo, né? Inclusive um vereador eleito, ele estava dizendo em uma outra emissora de rádio, esse vereador estava dizendo que Vitória da Conquista, dentro desse atual governo, é totalmente desprestigiada. Você não tem, no primeiro escalão, um conquistense. Então, a gente tem visto aí, né, o que tem acontecido. Vitória da Conquista, eu acredito que essa questão da política municipal aqui, ela já é uma etapa vencida. Mas a prefeita não tá sem condição de tomar posse, isso, aquilo, outro. Mas os tribunais resolverão essa situação. Mas, no que diz respeito à vontade popular, ela já foi manifesta. Está aí os resultados, os números, as urnas não mentem. Ela está aí, quis fulano, beltrano para vereador e quis dona ciclana para prefeito. Ok, está decidido isso aí. Então, as eleições agora, os políticos de Vitória da Conquista, eu acredito que a essa altura já estão se debruçando sobre a sucessão estadual, Câmara de Deputados e etc. Perfeito. Vitória da Conquista já passou de ter representante na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Marcondes, mas nós temos 2 deputados estadual e um federal que são domiciliados em Vitória da Conquista. Sim, eu sei que tem, mas se tem, o que faz? Aonde estão? Nos mostre. Mostre pelas suas ações, pelas suas atitudes. Alô, deputado José Raimundo Fontes, professor José Raimundo Fontes. Alô, deputado Jean Fabrício. Vocês, principalmente vocês 2, o maior reduto eleitoral de vocês é Vitória da Conquista. A maior capitania de votos para o mandato de vocês a maior. A maior votação de vocês é aqui em Vitória da Conquista. Sim. Chegue para o governador, o senhor Jerônimo, e exija respeito e mostre. E chegue e saia nos outdoors, tal qual chegou para dizer que ia fazer a avenida. E agora se mostre dizendo, Valdenor, não, é o senhor José Raimundo, o deputado José Raimundo Fontes e o deputado Jean Fabrício. Presentei Vitória da Conquista, que completará no próximo dia 9, completará ano, com uma notícia dizendo, a obra da Presidente Vargas está concluída. Isso. Muito bem, olha, são 15 horas e 23 minutos, aqui na ponta da linha Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Oi, Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Pois não? Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gilberto. Marconi.
pouquinho só. Tá bem baixo. Sim. Muito bem, Gilberto. Tem como aumentar aí, não? Tá no moço. Muito bem. Nós estamos com dificuldade danada aqui de áudio, Mas viu, deu- Gilberto? Tá mas ruim, deu mas deu pra para entender, né? Deu pra entender. Muito obrigado, viu, Gilberto? Muito obrigado pela sua participação. Aliás, você realmente escuta as emissoras de Rádio de Conquista, está por dentro, está atualizado das informações. E Vitória da Conquista vem sendo desrespeitado. E isso é importante, né? O que ele Isso está fazendo. claro, Tem que muito ouvir. importante. Põe não, Marconi. É como ele falou, o governador falou que iria entregar agora em novembro, que começa depois de amanhã, o mês de novembro. Inclusive, mas acontece que pelo andar da carruagem a gente não está vendo. Se o governo querer, ele coloca sim. Ele coloca sim para a cidade ser presenteada com esta obra. Está aí uma oportunidade No dia 9 do agora, governo, do governo do senhor Jerônimo mostrar que verdadeiramente, como diz o slogan, é o governo presente, porque aqui está ausente. Muito bem, são 15 horas e 26 minutos, meu amigo Marcondes e Dilson. O Ronaldo Caiado, mudando aqui de assunto, o Ronaldo Caiado diz o seguinte: direita não tem dono. E o discurso precisa ser moderado. Ele diz o seguinte: o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, todo mundo sabe que ele tem interesse em disputar a presidência da República. E que não é um sonho de agora. Que não é um sonho de agora. Desde ele já foi candidato. Foi na eleição Foi, de Fernando Collor, ele foi Exatamente. candidato. A primeira. Ele esteve aqui em Vitória da Conquista, foi recebido muito bem, inclusive. Muito bem, mas o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Pela UTR. defendeu que a direita não tem dono e que essa ala política precisa moderar o discurso para sair vencedora nas eleições presidenciais de 2026. Na avaliação dele, a ideia de que alguém é dono de um segmento da sociedade, que alguém é dono do segmento de uma sociedade, não existe. A declaração foi dada em entrevista ao Estadão, divulgada na segunda-feira, dia 28. A gente vai ouvir o Ronaldo Caiado falando sobre isso, através do Marquesan Araújo, está na número 1, e depois vocês comentam o que vocês vão ouvir. Por gentileza, deixa o som mais alto para a gente comentar essa matéria. Vamos ouvir. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, defendeu que a direita não tem dono e que essa ala política precisa moderar o discurso para sair vencedora nas eleições presidenciais de 2026. A declaração foi dada em entrevista ao Estadão, divulgada na segunda-feira. Durante a entrevista, houve o questionamento sobre o fato de Jair Bolsonaro ter feito ataques a Caiado. Sobre essa questão, o governador de Goiás disse que a atitude foi desrespeitosa, deselegante e sem necessidade. Caiado também rebateu, dizendo que não é atropelando as pessoas que vai se construir um processo em 2026. Também questionado sobre se já tem nomes de políticos que podem ser seus aliados de direita nacionalmente, Caiado respondeu que esse é um processo que só vai ter alguma definição em julho de 2026 e que há outros pré-candidatos, como Romeu Zema, do Novo, Ratinho Júnior, do PSD e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Em Goiás, Caiado conseguiu vencedores em 95 de 246 municípios. O cientista político Eduardo Green considera que é mais importante para um prefeito ter um governador como aliado, até mais do que um presidente da República. Mais do que o partido, é a figura do governador, a performance do governador, a avaliação do governador junto à população que influencia. Mas a questão que importa é que
candidatos, sobretudo candidatos à reeleição, e ainda associado à figura de um governador forte no local, isso gera muitas vantagens para quem ocupa um cargo. No Paraná, Ratinho Júnior chegou ao fim das eleições 2024 com 164 correligionários eleitos. Em São Paulo, o Republicanos de Tarcísio de Freitas elegeu 82. Já o Novo, partido de Zema, conseguiu 9 prefeituras em Minas Gerais. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, tá aí a fala do governador de Goiás e tá a fala do nosso repórter falando sobre esse assunto, um assunto muito interessante, porque nós temos realmente aí vários governadores de estado que estão interessados em disputar a presidência da República agora em 2026. Isso é fato. E todos eles são ligados, de uma certa forma, à direita. Né? Direita, centro-direita e o centro. São ligados a esse nível aí de partidos. O que acontece? Se continuar esse desentendimento, vai sobrar o quê? A esquerda acaba ganhando outra vez. Enfraquece a direita. A gente esteja aqui querendo isso, aquilo, a gente quer que se faça justiça, que quem tiver mais votos se eleja. Agora, quando você vê as pessoas do mesmo grupo, do mesmo lado, discutindo, se degladiando, até ofendendo os outros, fica realmente difícil. E é por isso que o Caiado diz aqui o seguinte, que a direita não tem dono. A direita é a direita, né? Como a esquerda, todo mundo sabe que é o presidente Lula. Enquanto a direita tem vários líderes, ambos com possibilidade de chegar ao cargo ou de chegar a ser candidato, né? É uma fatura de candidatos lá na direita. Tem muita gente. Na esquerda você encontra quem? Qualquer um que colocar aí fora o Lula é presa fácil para a direita. Já com o Lula a coisa pega, fica mais difícil. E é uma vantagem em relação ao que Caiado falou, Brasil, que o bom líder, ele não divide, ele junta, ele se une, claro, né? Claro. E uma coisa que a direita tem que entender, eles têm que entender que a direita tem mais possibilidade de fazer um sucessor do que a própria esquerda. Isso já é uma grande vantagem. Exatamente. Então eles têm que pensar nisso. O crescimento da direita foi muito maior. Foi muito maior. Agora falta se unir. Falta o líder chegar e realmente não dividir, não separar. Você vê isso por Vitória da Conquista. Claro, né? claro. Vitória da Conquista, nós estamos aqui na região sudoeste do estado, que são 27 municípios, mas a gente observa tranquilamente que a direita vem num crescente, vem crescendo, vem aumentando e tal. É só ver as eleições que aconteceu aí. Você vai na Bahia, a Bahia fez Camaçari, mas os outros municípios aí, foi à esquerda. A direita é a ampla maioria. Alta maioria. Agora, falta dar as mãos. É isso aí. Marcondes. Olha, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu acho que o Brasil é maior do que Bolsonaro e Lula. Não tenho dúvida. Tenho dúvida. Até porque, como eu e todos nós presentes aqui, são dois mortais. E então a leitura que eu faço, ela é grossa e direta. Quer dizer que se Bolsonaro morrer, ou como está impedido politicamente, os seus direitos políticos estão cerceados, ou o caso de Lula se aposentar ou vier a falecer, o Brasil acaba? Não, claro que então o Brasil para mim é maior, do que Lula e do que Bolsonaro. Sim, sim. A gente precisa entender isso. E, portanto, não só existem esses dois nomes. Em parte, sim, concordo com o Ronaldo Caiado. E que deva-se discutir muito bem a sucessão presidencial do Brasil em 2026. E nomes nós temos. Nós temos nomes. Que nem foi citado. Agora, é prudente também que a esquerda, porque não existe para mim uma política apenas só de um lado, tem que ter dos dois lados. Claro. A esquerda precisa nos apresentar nomes que não seja apenas o nome do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por vários fatores, gente. Até porque, mais cedo ou mais tarde, Lula vai passar. E aí, e o Brasil precisará continuar. Precisa continuar. Claro. Daí eu pergunto, vocês que são da ala esquerda, quer dizer, Lula passando, acabou o Brasil, acabou a política para vocês? Vocês irão morar onde? Não é no Brasil? Então precisa-se de uma nova liderança dentro também do Partido dos Trabalhadores. Um partido de uma nota só?
É um instrumento de uma nota só? Uma nota só? É um instrumento de uma nota só. Então, é preciso. Eu acho que, eu volto a dizer, o Brasil é maior do que Lula e do que Bolsonaro. O Brasil é maior. Tanto a direita precisa entender que tem nomes e a esquerda precisa nos apresentar também nomes. E lá na frente, a decisão é soberana dos eleitores. Eles que façam a sua escolha. Agora, essa de ficar polarizando um país de dimensão continental, com a economia que o Brasil tem, com a força dentro do planeta que o Brasil tem, ficar polarizando entre dois meros mortais, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, paciência, o Brasil é maior do que isso. Claro, E eu vou ser aqui, na minha opinião, e o Brasil merece coisa muito melhor do que os dois. Com certeza. Verdade. Olha, um radialista de Conquista, de um programa aqui de uma com a irmã, afirmou nessa quarta-feira, o 30, exatamente hoje, lembra-se que ontem nós falamos que uma liderança tinha passado, especialmente para mim, e também já estavam em alguns blogs, que o presidente da Câmara tinha tudo para ser o doutor Edivaldo Júnior. Isso. Sim. Eu estive com ele hoje e ele continua também nessa expectativa, o doutor Edivaldo Júnior. Diga-se de passagem, um advogado experiente, vereador, está no segundo mandato? Está no segundo mandato. E além do mais tem um pai que entende tudo de política. E que já foi presidente daquela casa. Conquista, que já foi secretário-geral daquela casa. Né? O doutor Edivaldo uma pessoa Ferreira. de certa influência. E todo mundo tem conhecimento e sabe quem é o doutor Edivaldo. Muito bem. Olha só o que a gente está trazendo hoje. Segundo alguém me falou, uma fonte, me disse o seguinte, que o candidato, que o presidente da Câmara tende a ser Ivan Cordeiro, porque é o candidato da atual prefeita. É o que falaram lá na Câmara. Então, nós temos aqui uma nota que diz o seguinte: esse radialista afirmou nesta quarta-feira, desta com a irmã, que o nome de Ivan Cordeiro, do Partido Liberal, vereador reeleito, deve ser confirmado o próximo presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A disputa pela presidência está sendo concorrida por 3 candidatos: Hermínio Oliveira, que possivelmente já está fora do páreo, Luiz Carlos Dudé, do MDB, não tem dúvida que já foi presidente. Já foi presidente. Fez um belo trabalho. Na primeira gestão. Edivaldo Ferreira Júnior, do MDB, é o que nós falamos ontem, que seria ele, mas a gente já está mudando hoje. No entanto, de acordo com o comunicador, o nome de Cordeiro, que é Ivan Cordeiro, deve ser confirmado. Caso isso aconteça, essa será a primeira vez que Ivan Cordeiro assumirá a liderança da casa, sucedendo o vereador Hermínio Oliveira, o atual presidente. Faltam pouco mais de 2 meses para a definição do novo presidente, que deve conduzir o Legislativo Conquistense no próximo mandato. Eu, sincero, honestamente, posso dizer que, se isso for verdade, tem ótimas mãos. Eu diria que é o seguinte, todos os postulantes aí apresentados são bons nomes. Bons nomes. Inclusive, a gente tem escutado um vereador, aí agora um vereador eleito para o próximo mandato, um outro programa, na Coirmã, ele falou que o presidente sairia desses 2 nomes, ou Ivan ou Edivaldo. Ele falou, e se bem que estava, e o vereador foi o vereador Jaime Rosa, que falou que já tinha em discussão, que tinha 16 nomes já fechado com o Edivaldo Ferreira Júnior. Isso no blog ontem. Isso saiu. Aí agora já não sai essa nova informação. Eu sei dizer o seguinte, é uma situação. Agora eu te pergunto. Então a informação nova que chega aqui pra gente é que o PL, no caso o Ivan, tem 12 votos. Eu sei. Sim, mas a pergunta que eu quero fazer... Nós temos 23... Já ganhou. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Brasil. E vem cá, aonde estão os vereadores denominados de oposição, que você não ouve falar absolutamente uma linha dizendo é este o nome ou é aquele o nome? É que na realidade em Conquista tem uma... Nesse ponto, paira na Câmara uma certa democracia. Alguns deles estão querendo uma mesa mista. Sim. Uma mesa mista.
Alguns vereadores, pelo menos um que conversou comigo hoje, não me autorizou a dizer o nome, disse que quer o seguinte, quer fazer uma mesa por sangue. E se a oposição quiser, venha e acabar liberando alguns cargos, será acolhido. Mas que eles procurem o pessoal. Aí é que vai ficar. De qualquer forma, a Câmara a favor do Ivan são 12 votos. E eu ouvi uma vereadora... Você, não te cortando, meu amigo, mas, e com 12 votos você aprova qualquer projeto que cair lá dentro. Eu ouvi uma vereadora eleita, ela dizendo que ela estava, ela juntamente com o partido, estava aguardando qual era a proposta que os candidatos que estão com os nomes aí ventilados irão apresentar para eles comporem a mesa. Exatamente. Ou seja, quando ela me falou aquilo ali, eu senti, então a oposição não vai ter nome, de uma certa forma. Então, eu diria que a prefeita, vamos dizer assim, o governo está tranquilo. Quer seja A, seja B ou seja C, é do meu time. Mas olha só como fica fácil disso. Olha só. Vamos fazer. Digamos que o cidadão que está... O Ivan seja eleito. E tem uma votação ali na Câmara para algo importante, digamos assim. Eu acredito que todos os projetos são importantes, mas para algo bem importante. E aí o que vai acontecer? São 23. Menos o presidente ficou quem? 22. Suponhamos que os 23 estejam na casa, estejam na Câmara. Esteja na Câmara, os 23. Aí uma votação dá o quê? Dá 11 a 11. 11 a 11. Ainda está na mão da direita. Da direita. Porque o presidente desempata. Porque a gente precisa observar. Só vota nessa questão aí. A gente precisa observar o seguinte: a oposição elegeu 6 vereadores na federação, 2 no PSD, 8. Aí a oposição elege Ricardo Gordo, lá da Patagônia, 9. Elege Natan, 10. Então sobra 13. Sobra 13. Então, se você tem 10 nomes, esses 10 nomes não conseguem um consenso entre si e aí atrair alguns lá. Eu brinquei com o Xandó hoje, falei, Xandó, você não vai para a mesa? Assim, não me querem. Um abraço para o Xandó. Na verdade. Porque é o seguinte, a gente, por exemplo, o maior partido hoje no Congresso Nacional é o PL de Valdemar da Costa Neto, não é? Mas o PL comanda qual das duas casas? A Câmara dos Deputados. Nenhuma. Não, nenhuma, não. É nenhuma. Claro, nenhuma. Então o tamanho, nem sempre o tamanho é documento, não. Cadê a articulação? Cadê a capacidade de articulação que esses cidadãos precisam demonstrar nesse instante? E você sabe que o Antônio Carlos Babão? O nome dele Ricardo Babão. Ricardo, aliás, não Antônio Carlos. Ricardo Babão, ele sempre... Ele deu um mandato independente, não é? Sim. Apesar de eleito pela pessoa. Mais fácil ainda. E a gente tem que entender também, Marcondes e Wilson Brasil, que levando pelo lado do perfil de Ivan Cordeiro, ele porque não é só bom, não tem que ser bom só para a mesa, né? Para a bancada ali, mas também para nós conquistenses. Ter um bom presidente que articule bem e que saiba dominar toda a situação, como você sabe bem disso. E outra coisa, o perfil dele, o que é que ele diz aqui? Por último agora, Ivan Cordeiro, ele brigou aí pela essa indenização da Via Bahia, que é um ponto positivo para ele, né? Mas, então, um defensor da família, da pátria. Então, o seu perfil Mas o que chama a atenção é o seguinte, Brasil. Nenhum jogo, por exemplo, hoje vai ter um jogo do Glorioso aí, que o povo chama o Botafogo, né? Sim. E o Botafogo entra com um placar favorável de 5-0. Pelo amor de Deus, 5-0. Fica até assim. Fica até assim, meio que desmotivante para o torcedor. Fala, não, já está ganho, já está decidido esse negócio. Mas no futebol tudo pode acontecer. Na política também. Mas não faz bem para a democracia esse direcionamento, essa coisa, essa falta de disputa. Não, claro. A gente precisa, até porque o outro lado... Mas é tempo que aconteceu isso na Câmara de Conquista. E esse lado, porque isso fica esse lado que já se considera dono desse tanto de voto,
fica muito à vontade. Fica muito à vontade, então eu faço o que eu quero. E isso não faz bem, nunca fez bem. E nunca fez bem. Eu me lembro que a presidenta Dilma... Mas o primeiro mandato, Marcondes, sempre é diferente. Eu me lembro que a presidente Dilma, diferenciado. a presidente Dilma, ela se elegeu com 404 deputados no palanque dela. E quando ela precisou de 171 no dia da votação do impeachment dela, da aprovação do impeachment, ela não a encontrou 171. Mas independente desses votos que ele vai ter, o Mas primeiro mandato dele, você não acha que não vai ser A informação que me Aí tem- passaram aí tem- e acaba de chegar para mim é o seguinte: é que hoje pela manhã, olha só, pessoal, peguei essa informação. É verdade? Bom, eu não vi. Então não me chamo para provar. Vou fazer igual Irapuã. Irapuã. Eu não vi Eu nada. não vi nada. Me falaram hoje na Câmara que estavam todos reunidos com a senhora prefeita e que o nome realmente está entre Ivan e Edivaldo. Neste momento está mais pro Ivan. Certo. Isso significa que alguém está interferindo. Diz que não ia interferir, mas que alguém está interferindo. Pode fazer isso? Pode, claramente. Ué, Sem problema. Ela tem o direito Ela de tem o direito manifestar, manifestar o desejo dela. E, Agora, naturalmente ela está prevendo o quê? Bom, sou prefeito em 2025 até 27, 28. 28. até 2028. Eu tendo uma mesa comigo, eu vou trabalhar Claro, com mais com mais facilidade. facilidade. Não é que eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais facilidade para trabalhar, não é? Porque o papel do vereador, ele tem que exercer, seja ele situação ou oposição, representar o munícipe, É isso aí. não é? Isso. Aprovar o que é bom e não aprovar o que é ruim, Claro. e fiscalizar como se está aplicando o dinheiro público. Essa é a função do vereador. É o papel do É vereador. o papel do vereador. Então, não tem muita dificuldade para isso acontecer. Agora, tudo indica, pelo andar da carruagem, não temos bola de cristal, não temos, mas tudo indica que o presidente da Câmara vai ser o senhor Ivan Cordeiro. Isso agora. Aham. Amanhã, quinta-feira, pessoal, eu estou aguardando o doutor Marcos Vinícius aqui amanhã. De repente ele traz uma notícia diferente. Como o doutor Alessandro bem falou ontem, pode mudar na hora lá, né? Mudar na hora. Na Vai hora. Dá na hora. Né? Então não fica. Isso aqui, porque tem gente aí, como o jogador do Cruzeiro que foi expulso 4 segundos, todo mundo está dizendo que foi o problema da aposta. Quer dizer, o cara já sabe que foi a aposta. Já desconfia. Porque brasileiro é desconfiado, né? É desconfiado. Olha, o que está certo é o seguinte: alguém vai ser o presidente? Vai. Isso é fato. E diante do Só que. tem uma coisa, eu tô te cortando hoje porque eu tô lembrando, só tem uma coisa que eu tenho certeza. Não vai ser nenhum de nós três. Mas aí, Brasil, Nós quatro, né? não sendo nenhum Nós de, quatro, né? não sendo nenhum de nós quatro aqui presentes, uma coisa tá deixando bem claro na cidade, que o presidente da Câmara será um aliado da prefeita. Pronto. 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 Tá bom. Da isso aí. oposição também vai ser difícil ser alguém de lá. Apesar que se eu fosse da oposição, olha esse meu amigo Xandó. Olha. Um abraço pro Xandó. É um vereador aguerrido, né? Um vereador trabalhador, como todos eles. Mas se eu fosse da esquerda, eu ia lutar para bater chapa. Até chapa. Eu acho bacana isso, bater chapa. De repente você conseguiria pegar 2 de lá, uma Ué. proposta interessante, né? Esse negócio Eu já vi assim, tá tanta muito sem coisa graça, na né? política. Tá muito sem graça aí. Eu já- Muito bem. Mas são 15h47, vamos rapidamente ao bloco de apoios. Já está atrasado, inclusive. E mandar um abraço para Irapuã Sampaio. Isso. Hoje ele não desceu o morro. Hoje ele não desceu. No não. meio da chuva. Ele Hoje, olhou para o hoje céu. o bonde lá não funcionou. Pois é. Um bondinho. Você sabe que a piada do Celta, né? Celta o Celta Celta azul. Celta azul, Celta Celta preto. escuro. Escuro. Céu tá preto, céu tá cinza. Assim por diante. Celta branco. Ele olhou, passou um Celta lá na frente da casa dele, ele olhou assim, Celta preto, vou nada. Um abraço para minha amiga Irapuã. Vamos dar seu apoio. Falar aqui do. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil.
Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Macarrão Petian como 400 gramas. Espaguete, R$1,79. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Lava roupas em pó Omo, caixa 1,6 kg, grátis 320 gramas, R$17,98. Você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 5 de novembro. Economarte. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas e 50 minutos. Olha, o break aqui é interessante, viu? Não, aqui o off aqui é... Verdade. Olha, são 15h50, meu amigo Dilson. Quem mandou um abraço para todos nós e está nos ouvindo é o Mazinho do Pé de Galinha. Mazinho do Pé de Galinha. Muito bem, Mazinho. Perguntar aí quando é que ele vai fazer um caldo de galinha lá pra gente a gente lá, né? Conhece Já que eu... É o Pé de Galinha. Pé de galinha. É a fábrica dele, né? A fábrica de alumínio que ele tem lá. Caso. Operação Torim, é isso o nome mesmo? É isso mesmo. Torim. É. Dois empresários são presos por sonegação de 35 milhões em ICMS na Bahia e em Minas. Parabéns para eles. Eu quero dizer para os amigos desse empresário que não sabem quem são, não sabem o nome, que não passou aqui o nome, né? Nem de que empresa é, apesar de eu não ter lido a matéria ainda, que faz o seguinte: se ele for conversar, ter a ver algum empresário amigo, esse empresário desapareceu, sumiu, está ausente, você liga e ele não atende, pode ser ele. É verdade. Força Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal deflagrou na manhã desta quarta-feira, portanto hoje, a Operação Torim, que investiga um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento e comércio de minerais, suspeito de sonegar cerca de 35 milhões em ICMS ao estado da Bahia. 2 empresários foram presos, são esses aí que vocês não vão encontrar, viu? E 4 mandados de busca e apreensão cumpridos na Bahia e também em Minas Gerais. Tem empresário aí que, quando vê o carrinho preto da Polícia Federal, vai dar uma tremedeira danada. As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa do Ministério Público e da Polícia Civil da Bahia revelaram que o grupo utilizava manobras para ocultar bens e valores envolvendo familiares e laranjas. Com indício de lavagem de dinheiro, as empresas praticavam fraudes tributárias ao utilizar indevidamente créditos fiscais de ICMS, gerando entradas fictícias de mercadorias e serviços não prestados, além de inserir dados inexatos em documentos fiscais para reduzir o imposto. Também não faziam o devido recolhimento do ICMS declarado, parcelando a dívida apenas para simular regularidade com o fisco, resultando em um acúmulo de dívida. São pessoas sabidas, não é isso? Inteligentes? Os espertinhos, né? São espertinhos. Um dia a casa cai. A casa... Verdade. Né? Lá na Argentina agora caiu um prédio, você viu? Ruim é quando cai o castelo, né? Você lembra do prédio que eu no Rio de Janeiro, que o cimento era feito de areia do mar? Não, o concreto era feito.
Era feita com areia do mar. Areia do Mar tinha até de concha. César Maia. João Dias, né? Como é o nome do cara, do Não, cidadão? o cara Era César Maia, não? César- Não, César, não, era um foi cara que Ju- era dono de um time de futebol lá em Brasília. É. Ah, era o José Esteves. José Esteves. Senador José Isso, Esteves, José Esteves. dono do Brasiliense. Aí quando quebraram a viga tinha concha de... Interessante, né? Que hoje está na terceira divisão, já pra mim acabou. Divisão, mas vai acabar. Brasiliense. Vai acabar daqui a uns dias. Acaba. Então está acontecendo isso também aqui na Bahia e em Minas Gerais. Pessoas sonegando. Sim. Eu quero dar um recadinho aqui. Sim. Amanhã, a partir das 14 horas, na unidade de saúde do Recanto das Águas, unidade de saúde da família do Recanto das Águas, estará acontecendo a reunião do Conselho Local de Saúde. A participação da população é muito importante, haja vista que é o espaço onde você tem ali o direito de você expor as suas angústias, expor os seus elogios, as suas críticas e as suas sugestões para a melhoria do funcionamento daquela unidade tão importante, não só ali no Recanto das Águas, mas quando você souber de reunião, de conselho de saúde, de educação, do conselho que for, que você souber que está acontecendo, se envolva, participe, a fim de que você possa expor a sua opinião e a sua sugestão. Muito bom. Muito bem. Futebol é com o Botafogo agora? É, Botafogo hoje, né? É a bola da vez. Vamos falar um pouquinho do Botafogo, meu amigo? É a bola da vez, Rapidinho aqui, 2 minutos. Botafogo, futebol e regata, Estrela Solitária. O time de Didi, Newton Santos, Manga, grande Manga. Zanata, Era o time do meu pai, né? Amarildo. Zanata. Zagalo. Garrincha. Que time. Garrincha. Vamos lá. Muito bem, 15 horas e 55 minutos. Reta final da Conmebol. Ontem o River não passou pelo Atlético Mineiro, né? O resultado era de 0-0. Mas o Atlético Mineiro segurou a onda ali e pronto. Estamos aí aproximadamente aí se aproximando de uma final lá na Argentina, uma final brasileira. E hoje, a partir das 21h30, Botafogo 5, Penharol 0. É assim que vai começar o jogo, né? É assim que vai começar. E aí os flamenguistas ficaram, poxa, a gente não jogou 180 minutos contra esse time, não fizemos mais os acréscimos, não fizemos um gol. Pois é. E o Botafogo precisou só de... É isso aí. E olha só, vamos falar de brasileiro da Série B. Fala. Avaí e Vila Nova jogaram no sábado, na sexta-feira, Avaí 3, Vila Nova 0, Mirassol 3, Ponte Preta 0, Ceará e Paysandu, Ceará 2, Paysandu 1. Esse jogo foi no sábado. Também no sábado, Coritiba 2, CRB 1. Segunda-feira jogou Ituano 0, Santos 2. Também na segunda, América Mineiro 2, Sport Recife 1. O Sport pode subir aí para a segunda divisão, para a primeira divisão, né? Goiás 3, Operário 0. Esse jogo foi ontem. Também ontem jogou Brusque 0, Chapecoense 1. Amazonas e Botafogo de São Paulo, Amazonas 0, Botafogo 1. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Esses foram os jogos da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos é líder. O Santos é líder. O Sport também está lá, viu? Vai subir. E para valorizar aqui nosso ouvinte, afinal de contas, nosso ouvinte de carteirinha, vamos ouvir o que o Brasil tem para falar aqui. Os ouvintes do programa Comunidade de Ação. Brasil. Essa estrada que liga Bate-Pé até para 12, eu creio que aí vai ser praticamente o programa eletrônico do governador Jerônimo Rodrigues para 2026. Então pode acreditar que é verdade, antes disso não sai. É verdade. Essa rodovia aqui que está fazendo... Mas a gente vai rodar amanhã porque o tempo estourou aqui, viu? Mas é verdade, você está correto, viu, Mazinho? Você está corretíssimo. Isso aí é obra agora para 2026, né? Para ver se consegue. Tomara que saia em 2026, porque eu não acredito não, viu, Mazinho? Me desculpa. Mazinho, um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Dilson Bebê, até amanhã. É isso aí, Brasil. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que amanhã, além do Comunidade de Ação, nós temos também 5ª de maio. 5ª de maio. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, nosso amigo Dilson, Jonathan. É isso aí. E até uma próxima oportunidade. Fique na audiência da 87,9 Melodia FM, a voz que fala ao coração. Quem vem aí, meu amigo Jonathan?
Crescer e brilhar, Eneida Sol. Eleida Opa, Santos. Eneida Sol. Eneida Sol. Crescer e Eneida brilhar. Sol. Crescer e brilhar. Atenção, Eneida Sol, pode pegar o seu barco aqui, Você quer das suas ordens. fazer aquela brincadeira como, Crescer e brilhar. fazer aquela brincadeira como a gente sempre fazia com o Gil, ela deve estar vestida de branco, viu? Ah, tá. Hoje ela tá de verde. Verde, Marcondes. Aí se ela é sol, então ela está em cores vibrantes, cores claras, laranja, vermelho. Muito bem, ela tá de verde. Grande abraço a todos, fique com Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá. Essa